Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao espaço Empreender e Liderar, da plataforma Comunica RH. Eu sou Dalmo Marins, fundador da Lidere com D, estudioso da liderança, e tenho aqui nesse espaço um lugar para a gente conhecer os empreendedores, conhecer as suas histórias, suas dificuldades, suas vitórias, e para que eles possam também compartilhar esses momentos aí com todos vocês. Hoje eu trago aqui mais um convidado, o Matheus Pontes. Ele já vai se apresentar. Então, sem mais demora aí, Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. E, por favor, apresenta aí para o pessoal quem é o Matheus. Almo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui colaborando nesse ambiente. Então, meu nome é Matheus Pontes, estou casado há 3 anos. Quem é o Matheus? O Matheus, ele é um empreendedor por natureza, isso é o que queima dentro de mim. Tenho algumas empresas em diversos ramos, eu sei que a gente vai falar um pouquinho na nossa conversa, mas o Matheus é um aventureiro também, uma pessoa que gosta de aproveitar o privilégio de viver, então conhecer novos lugares, experimentar novas coisas, novas comidas, viajar o máximo que possível e usufruir de tudo que a gente recebe como presente da vida. Então, esse é o Matheus. Matheus é um empreendedor e uma pessoa aventureira que gosta de seguir os caminhos que a vida vai apresentando. Bela apresentação. E já então aproveita e conta para o pessoal, já que você falou aí de multiempreendedorismo, né? Quais são as empresas, quais são os ramos de atividade que você tem hoje em dia como empreendimentos? Perfeito. Na verdade, dá um pouquinho da minha história, né? O empreendedorismo, como eu falei ali na minha breve apresentação, queima dentro de mim desde que eu me conheço por gente, assim, eu sempre via e enxergava oportunidades em tudo que eu fazia, ao meu redor, às vezes inspirado pela minha família, pelos meus tios, primos, e eu sabia desde pequeno que antes até mesmo de eu definir qual seria a minha profissão, eu sabia que eu ia ser um empreendedor. Então, indiferente do ramo que eu escolhesse para estudar e me graduar, eu sabia já, isso estava dentro de mim, que eu iria abrir algum negócio, startar alguma coisa, e isso aconteceu com o passar do tempo, né? Mesmo eu trabalhando por um tempo como funcionário público federal, o empreendedorismo sempre queimava dentro de mim. E ao longo desse período que eu era funcionário público, eu me organizei e me planejei para aproveitar, né, o contraturno desse meu trabalho para continuar estudando, me capacitando. Então, me formei, eu sou engenheiro civil de formação, né? Tenho um mestrado em sistemas de produção da construção civil pela UTFPR do Paraná. E no meu outro contraturno, porque eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e o outro contraturno que eu tinha era as madrugadas e os finais de semana, eu aproveitei para começar algo. Então, a minha primeira empresa, né, a primeira empresa que eu abri é no ramo da construção civil e de reformas. Comecei ela há 8 anos atrás, eu ainda estava no quartel, né, trabalhando no Exército, e comecei a pegar pequenas obras, pequenos serviços, justamente para eu realmente entender se aquilo que queimava dentro de mim fazia sentido, se eu ia conseguir lidar com as incertezas do empreendedorismo, né, que é algo muito complexo, é algo que não é para qualquer pessoa. Eu acho que quem decide empreender tem que saber que vai encontrar diversas barreiras, não só barreiras externas, mas barreiras internas. A própria pessoa vai enfrentar muitos dilemas pessoais, que é a incerteza, a, a responsabilidade de arcar com custos no final do mês que talvez não serão supridos por uma entrada de capital, por um serviço prestado ou algo do tipo. Então, eu quis aproveitar esse tempo que eu tinha certeza do meu salário no dia primeiro do Exército, para eu validar isso dentro de mim e validar se eu conseguiria lidar com tudo isso que é o mundo do empreendedorismo.
E graças a Deus, né, para minha alegria, apesar de todos os inúmeros desafios, né, que eu e qualquer outro empreendedor enfrenta, eu me considero uma pessoa que conseguiu. Eu me considero uma pessoa que atingiu o sucesso nessa primeira empresa, né? Eu consegui fazer ela girar. Quando eu saí do exército, a empresa já tinha uma estrutura mínima ali para tocar tudo que eu já tocava, algumas obras, já tinha passado de um nicho de serviços menores para um serviço de médio porte, começando algumas construções do zero, tendo alguns clientes recorrentes. Então, eu aproveitei esse período de certeza do quartel para me preparar. Então, quando eu saí do quartel, eu já tinha a MOP Engenharia, que é essa minha empresa de construção civil e reformas. E antes de sair, eu acabei encarando mais um desafio, que é a Progril, que é uma indústria de utensílios de cozinha e churrasco, do qual eu também sou sócio, né? Eu não sou o fundador, mas hoje eu sou sócio, já fazem, acredito que 4 anos. E daí entrei também nessa aventura, um segmento totalmente diferente, uma indústria, né? Algo que pode ser escalonável, que não dependia de mim, porque eu enfrentava esse dilema como empreendedor no ramo da construção civil. Eu tinha os meus limites de horário, meu limite de tempo, eu era uma pessoa, né? Eu não conseguiria multiplicar as minhas horas. E quando eu pensei numa indústria, né, após o convite desse meu amigo para ser sócio na Progril, eu enxerguei, poxa, eu posso multiplicar porque como é produto, eu posso vender 1.000 unidades, eu posso vender 100.000 unidades, então é algo muito mais escalonável do que uma prestação de serviço. Foi um desafio, mas também foi muito, está sendo muito legal, né? A empresa, graças a Deus, ela continua também ativa no mercado, a gente está expandindo, tentando ganhar um pouco de espaço agora no mercado digital, né? Nas plataformas de vendas online, e então eu tenho a MOP Engenharia de construção civil, tenho a Progril de utensílios de cozinha e churrasco, tenho uma metalúrgica que se chama Hauser Metalúrgica. A nossa especialidade é estruturas para painéis solares, então é bem voltado para energia limpa. Tenho também uma empresa de sustentabilidade, que hoje é a minha menina dos olhos, né? É a empresa que eu acredito e tenho me dedicado bastante, que envolve projetos de preservação, restauração da floresta, principalmente no bioma amazônico, mas também voltado para projetos de energia renovável, então projetos de geração de energia hídrica, projetos de energia solar, e agora, por eu estar morando aqui na Dinamarca, né, em Copenhague, também me envolvendo com projetos de energia eólica, que a Dinamarca ela é referência também em projetos de energia eólica, e com isso eu tenho aprendido bastante e também me instigado a entender um pouquinho mais e talvez, né, ajudar a expandir esse mercado no Brasil da energia eólica, que já é funcional no Brasil, mas que tem muito poder ainda para expandir. Então, minhas empresas são basicamente essas. Espero não. Ah, eu esqueci uma. Tem a Santorin Incorporadora, que é uma incorporadora do qual eu faço parte, né? Na verdade, eu tinha um sócio e depois de um tempo eu acabei comprando toda a empresa, que é para construção e venda de apartamentos. Agora sim, agora eu terminei. Haja fôlego, né? Toma uma Sim, água agora, vou porque tomar, vou tomar aqui, ó. é muita, é muita coisa. Como é que você divide as 24 horas do dia para tomar conta de tudo? E aí eu vou entrar numa questão até que tem a ver com a liderança. Você multi-empreendedor com vários negócios, como é que consegue administrar tudo? Você tem essa visão aí também de delegação, porque eu imagino que você tenha pessoas-chave em cada um desses negócios aí, inclusive porque você tem negócios hoje no Brasil, morando em Copenhague, então provavelmente você tem pessoas aqui que você tem que confiar. Como é que o líder Matheus lida com essa questão aí da delegação para tocar todos esses negócios aí à distância? É complicado. Vamos falar um pouquinho sobre isso. As 24 horas são as mesmas para todos, né? A gente precisa cair na real de que é isso, tem que fazer o melhor gerenciamento possível do tempo, mas aprender a gerenciar o tempo no sentido de fazer o que realmente é importante. Eu acabo sendo muito demandado em todas as empresas,
mas comecei a literalmente definir o que era importante e o que era tarefa que talvez poderia ficar para o amanhã ou poderia ficar para daqui uma semana, e assim eu fui conseguindo, de certa forma, gerenciar um pouquinho melhor meu tempo, mas é uma loucura, é uma confusão. Tem dias que eu faço um planejamento, recebo uma ligação, por exemplo, da empresa de engenharia lá, do meu braço direito, que fica em Curitiba, que eu vou entrar nesse assunto já já, e mudo o meu planejamento, porque isso é algo bem complexo no empreendedorismo. Eu sei que para quem trabalha também no regime normal de uma empresa, tem essa mudança de planejamento no dia, mas para o empreendedor é uma coisa doida, porque literalmente uma ligação pode mudar todo o planejamento, teu foco de energia tem que ir total para uma situação. Então é saber que nem sempre tudo vai dar certo, é saber que você vai falhar. Eu falho inúmeras vezes no meu planejamento, fico às vezes desapontado com o meu resultado no final do dia, mas eu também preciso entender, né, que sou humano, tenho as minhas limitações de tempo, tenho as minhas limitações de energia, e saber lidar com toda essa questão aí de que envolve, né, a gestão de tempo e gestão de empresas. Mas a grande mudança de chave, o que me permitiu hoje estar morando fora do país, é literalmente entender que existem pessoas melhores do que eu. Mesmo eu sendo o dono da empresa ou o líder da empresa, existem pessoas que executam tarefas melhor do que eu. Então eu tive que aprender isso. Eu lido bem com isso. De certa forma, eu sou um pouco ansioso, né? Sempre quero estar checando, mas venho melhorando dia após dia e entender que eu tenho que confiar. Os profissionais que estão lá em Curitiba, que são os meus braços direitos, eu tenho sócios em algumas das empresas, muitas vezes são mais capacitados do que eu e vão estar gerenciando de uma forma melhor do que eu estando lá. Então, eu tive que aprender a dar o espaço necessário, principalmente nas empresas que eu sou sócio único, né? Sou o proprietário. Entender que a pessoa que eu coloquei, que eu confiei para estar gerenciando as atividades, ela é capaz, ela é diferente do que eu, então ela vai fazer atividades melhores e piores do que eu em certas circunstâncias, mas saber e respeitar, né? E dar o feedback, dar o espaço para deixar esse profissional demonstrar o trabalho dele. E confiar e saber que no final, se você fizer um bom planejamento e fizer uma boa gestão de pessoas, motivando, né, dando espaço para que essas pessoas, né, possam trazer ideias, trazer observações, oportunidades de melhoria, as coisas funcionam e as coisas acontecem, porque a pessoa certa no lugar certo faz a roda girar. Então, a grande dificuldade que eu tive foi encontrar essas pessoas. Depois que eu encontrei, agora eu tenho que continuar impulsionando a roda. Não tentar, de certa forma, criar barreiras, né, trazendo imposições que são necessárias em algumas vezes, mas dar o espaço para que eles possam demonstrar a capacidade e a assertividade que eles têm como profissionais. No caso, não microgerenciar, né? Não tentar impor o estilo, o teu modo de fazer e deixar que as pessoas apresentem o resultado, que no final é o que importa, né? No caso, para os sócios, para os investidores, é o resultado, a forma como foi feita, obviamente, se foi feita dentro de uma agenda, vamos falar aí de ESG, quando a gente fala de governança, uma agenda ética, foi feita com princípios e com valores de acordo com a empresa, não tem problema nenhum, né? E você tocou num Exatamente. ponto aí que é bem interessante, que é essa incerteza a qual o empreendedor está envolvido aí no dia a dia, né? Você acorda, acha que vai ser um dia tranquilo e, de repente, como você falou, recebe um telefonema. Essa talvez seja a grande diferença e eu queria, se você puder elaborar um pouquinho sobre isso, da pessoa que não tem o perfil de liderança, porque o que a gente vê é que, às vezes, acaba criando uma certa briga aí entre o empregado e o patrão. O empregado acha que o patrão é mau, que explora, é aquela pessoa que não tem, que só quer ganhar.
mas, ao mesmo tempo, o dono, né, o empreendedor, o patrão, ele está sujeito aí a essas incertezas que o empregado, muitas vezes, ele não percebe diretamente esse impacto, né? Porque o empreendedor vai atrás de um financiamento e tal, para não atrasar o salário, para não atrasar os benefícios, renegocia os benefícios. Então, ele tem lá o plano de saúde dele, ele tem a alimentação, ele tem o salário em dia, mas ele não sabe o que o empreendedor precisou fazer para amenizar esse impacto, né? E, obviamente, quando existem fatores externos muito graves que levam, inclusive, aí ao fechamento da empresa, ele vai receber, de alguma maneira, né? Ele vai receber tudo que lhe é de direito, né? Pode perder o emprego, mas vai receber porque o empregado é sempre o primeiro a receber no caso desse, né? E o empreendedor, ele fica responsável por todo esse custo, né? Toda essa oneração aí do capital próprio e até do que foi investido aí com o capital de terceiros que tem que também honrar esses compromissos. Então, assim, acho que você vê, essa é a grande diferença, ou o grande dilema que existe aí nessa questão entre o empreendedor e aquela pessoa que não tem esse espírito, que quer ter a segurança de ter o seu salário ali todo mês depositado, tranquilo, sem ter que se preocupar com esse tipo de situação. Esse teu resumo, assim, e a tua explanação é o que relata perfeitamente. Eu aqui dentro da minha casa, né, eu tenho um perfil e a minha esposa tem outro. Minha esposa trabalha em multinacional, adora o que faz, adora trabalhar na empresa, justamente porque ela tem a certeza de muitas coisas. A certeza do dia que vai cair o pagamento, a certeza de que a empresa, se acontecer qualquer problema, a empresa tem obrigações, né, a cumprir, e com isso ela se sente muito mais segura. Eu, por outro lado, né, e pessoas que têm esse perfil de empreendedor, nós buscamos justamente a questão de poder tirar um pouquinho mais com o tempo que nos é proposto. Então, eu sei que um empreendedor, às vezes, ele pode ganhar mais fazendo talvez a mesma coisa que ele faz para uma empresa, mas ele tem que saber lidar com as incertezas. E as incertezas, eu acho que o grande diferencial do empreendedor é se ele tem equilíbrio emocional ou não para lidar com tudo isso. E esse equilíbrio emocional ele pode ser desenvolvido ao longo da carreira de empreendedor, buscando ajudas, aprendendo a lidar, né, com cada situação, mas essa questão de você ter que arcar com responsabilidades sem ter a certeza de que você vai ter o dinheiro necessário para essas responsabilidades, eu acho que é o ponto mais complexo, assim. Eu, por muitas vezes, né, fui dormir sabendo que no outro dia tinha algumas obrigações para cumprir e aí você tem que dar seu jeito, né? Você tem que buscar. Então, o que eu tento fazer com as pessoas que trabalham comigo, né? Os profissionais que trabalham comigo? Ter empatia, demonstrar que eu sou ser humano, demonstrar que eu tenho as minhas qualidades, mas também tenho os meus defeitos, mas que antes de tudo eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa justa, sou uma pessoa que coloco eles à frente de mim, porque esse é o papel do empreendedor. Claro, eu busco trabalhos, mas os profissionais que trabalham comigo, como você mesmo disse, eles são a prioridade. Então, eu sempre vou botar eles na frente das minhas responsabilidades pessoais, né? No sentido, eu primeiro vou pagar todos os benefícios, salários e tudo mais, e depois, se sobrar, aí, né, o empreendedor tem o seu resultado ali, que pode ser positivo, mas que muitas pessoas esquecem, pode ser negativo. Tem meses que vão ser negativos. No começo, ou numa fase de mercado, numa fase de pandemia, não, eu sei que teve alguns benefícios do governo para empresas ao longo da pandemia, mas foi muito mais complexo, no meu ponto de vista, para empreendedores do que para pessoas que tinham já uma segurança de um trabalho registrado, né? Então, eu acho que quem quer empreender
tem que ter essa certeza de que vai enfrentar inúmeros desafios e que tem que fortalecer o equilíbrio emocional. E se for casado, né, tem que ter uma pessoa que entenda essa diferença e esse perfil que esse empreendedor vai ter. Porque eu tive que começar a separar, de certa forma, os meus problemas das empresas, para não trazer dentro de casa aquele turbilhão de informações e de compromissos que eu tinha que cumprir, para que eu não trouxesse toda esse mix de sentimentos que passa dentro da cabeça do empreendedor para dentro do meu lar, né, para dentro da minha casa. Então, saber lidar, saber impor limites no sentido, ó, os meus problemas hoje já são 8 horas da noite, eu não vou conseguir resolver, não tem nenhum banco aberto, não tem o que eu fazer. Então tá, agora eu vou focar na minha família, tranquilizar o meu espírito, minha mente, a minha alma aqui, fortalecer elas para o meu dia de amanhã eu conseguir encontrar uma solução. Então eu acho que o empreendedor tem que buscar esse fortalecimento, às vezes buscar ajuda, buscar um profissional que possa justamente capacitar ele a ter mais equilíbrio emocional, buscar pessoas que possam ajudar ele a gerenciar, porque eu acho que uma das grandes falhas dos empreendedores, e eu me coloco nessa lista, é a falta de gerenciamento. A gente é muito bom em planejamento, mas às vezes, por uma questão de ser sobrecarregado, a gente acaba falhando. Eu sei o que tem que fazer, mas eu falho em questões de documentar coisas, planejar no papel, tá tudo na minha cabeça, mas eu não ponho no papel. Então, às vezes, buscar um consultor, buscar uma pessoa que possa orientar como lidar, quais os benefícios mínimos que devem ser cumpridos, como trazer um benefício plus para os seus funcionários, como assim melhorar, né, o ambiente da sua empresa, mesmo ela sendo pequena, tem como você ser melhor e tem como você buscar profissionais que possam lhe auxiliar nessa parte, porque o empreendedor, ele é muito bom, mas ele tem que lembrar que ele não é melhor e ele não sabe tudo. Então, às vezes, ele pode contar com essa ajuda externa aí. E você já tocou num assunto aí que é de extrema importância, que, aliás, dois pontos, né? Pessoas, porque eu imagino que todas as suas empresas, por mais que você tenha maquinário de ponta, se você retirar as pessoas das empresas, elas não vão gerar lucro, né? Então, cuidar das pessoas é cuidar da sua empresa. Você cuida de pessoas e as pessoas é que vão ajudar a fazer os bons resultados. E você falou também aí já de algumas competências, né? Essa questão aí de lidar com as emoções, aí eu vejo muito ligado aí à questão da inteligência emocional, da empatia, né? Que você falou. Talvez até aí a gente tenha uma questão aí para levantar da liderança servidora, né, que você disse que é cuidar dos seus funcionários, ou seja, dar a eles os meios necessários para que eles gerem o resultado para a empresa, né? Então, eu acredito que tenha muito a ver também com um modelo de liderança que se chama liderança servidora. Tem alguma outra competência a mais que você identifique, né, além dessa inteligência emocional, da empatia, tentar trazer o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, né? Tem alguma outra, essa ousadia também, né? Esse medo, vou chamar de um medo controlado, porque se a gente é também completamente destemido, a gente acaba fazendo coisa que se arrepende no futuro. Mas esse controle, tem mais alguma outra competência que você identifique como importante para empreender e para liderar? Eu acredito que um ponto que eu acabei não falando, mas que eu busco sempre estar fazendo, é continuar me capacitando. Então, eu acho que o empreendedor tem esse problema, a gente acaba, né, focando extremamente no nosso negócio e acaba não vendo, às vezes, algumas tendências de mercado, não se aprimorando para dar a resposta que o mercado espera. Então, eu acho que um grande ponto-chave é continuar se capacitando, estar buscando estar em meios, né, acadêmicos, de certa forma. Eu sei que precisa ter um perfil, tem que gostar de estudar, mas eu digo até assim, continuar lendo matérias, entrevistas, estudando um pouco sobre o seu próprio nicho de mercado. Eu sempre estou buscando aí me antenar às mudanças, né, aos cenários que vêm se demonstrando para os próximos anos, para não ficar parado no tempo
E, ao mesmo tempo que eu me capacito, busco essa capacitação, eu também tento proporcionar isso para os profissionais que trabalham comigo. Então, a gente tenta ali motivar eles, buscar parcerias, facilitar de forma até financeiramente falando, para que eles se capacitem. E eu fico muito feliz, eu sempre falo isso para o pessoal que trabalha comigo, quando um funcionário chega, depois que ele se capacitou, e fala: ó, Matheus, eu recebi uma oportunidade nova numa empresa, às vezes 10, 20 vezes maior do que a minha, né? E ele fala: o que que você acha? Eu não queria te deixar na mão. Eu falo: cara, eu estou feliz pelo teu resultado, voa, continua, segue o teu caminho, continua aberto aqui. Então é entender que assim, a gente capacita, mas não é só para reter dentro de casa, a gente tem que chegar com aquela pessoa, aquele profissional, ele também tem que buscar o melhor para ele, né? Eu sei que, claro, a gente investe dinheiro, mas é importante se colocar no lugar do outro e querer o melhor, porque daí os demais profissionais que acabam ficando ainda na empresa enxergam, esse patrão, vamos dizer assim, esse dono da empresa, ele nos enxerga como pessoa, ele quer o nosso melhor, ele se preocupa se eu estou bem, ele pergunta da minha família. Não fazer isso só por fazer isso de verdade, fazer isso de coração, demonstrar realmente essa empatia e buscar impulsionar de todas as formas possíveis para que esse profissional seja ainda melhor dentro da sua empresa ou em outro caminho quando você cruzar com ele no mercado de trabalho ou em uma oportunidade de negócios. Ou seja, o foco são as pessoas. Pessoas geram resultado. E isso que você está falando é muito interessante, porque quando a gente fala hoje de networking, né, muita gente... você tem networking ou você faz networking? Essa é uma pergunta que eu deixo para você aí que está nos assistindo. Porque o fazer networking, o Matheus trouxe muito bem aí exemplificado o que é. Você deixa o funcionário ir, você fica feliz por ele ir, né? Você sabe que você tem condições de capacitar uma nova pessoa para desenvolver o trabalho dela, e você criou ali um laço que vai para uma outra empresa que amanhã ou depois pode ser seu fornecedor, seu cliente, seu parceiro comercial, pode abrir oportunidades aí de mercado também para você. Então, essa, para mim, é a grande diferença. A pessoa que diz que tem networking, é como se você tivesse um estoque ali de pessoas, né? E acaba virando uma coisa meio que interesseira, né? Eu vou acionar aquela pessoa quando eu tiver um problema. E esse fazer networking, para mim, ele tem uma conotação de que você está constantemente focado em conhecer a pessoa, em ajudar a pessoa, saber como você pode interagir entre pessoas, entre seres humanos. E uma outra coisa que você falou, que é essa competência do lifelong learning, né, que você mencionou, eu acredito muito nisso também. Você é formado em engenharia. Você foi fazer engenharia, como o empreendedorismo você já falou que veio antes, né, até do que a sua vocação aí acadêmica, você acredita que a engenharia ela veio exatamente em função dos negócios que você começou a desenvolver, ou veio depois? Como é que foi essa tua experiência acadêmica? Porque a gente sabe também que tem alguns grandes empreendedores, só para citar alguns nomes aí, o Steve Jobs, o da Microsoft, o Bill Gates, que eles, no meio da faculdade, eles começaram a empreender e acabaram não se formando. Aqui no Brasil também a gente tem alguns expoentes assim. Então, não necessariamente a formação acadêmica é importante, ou é fundamental, é essencial para o empreendedor. Mas em que a carreira te contribuiu aí para o teu empreendedorismo? E o aprendizado, né, que você falou, muito bem falado, ele não vem só do mundo acadêmico. Hoje em dia, a gente pode ler, a gente pode ver um vídeo, por exemplo, como esse que a gente está vendo aqui, compartilhando informações, a partir disso, ter curiosidade de buscar outras informações sobre o tema. Então, assim, existe uma grande quantidade hoje
de conhecimento, de informação que a gente pode fazer se transformar em conhecimento, e o empreendedor, o líder, ele tem que estar, o profissional, né, de uma forma geral, hoje a gente falando aí desse contexto aí de mundo 4.0, quarta revolução industrial, o conhecimento ele tem que se manter constantemente atualizado, né? Mas como é que ficou para você essa questão aí da formação acadêmica com a prática do empreendedorismo? Perfeito. Eu comecei a empresa quando eu estava, se não me falha a memória, no segundo ou terceiro período da faculdade. Então, eu já estava fazendo engenharia civil quando eu decidi abrir a empresa de construção civil. Por que que eu decidi abrir de construção civil, né? Primeiro, eu escolhi engenharia civil porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de números, né? Sou muito bom com números, matemática e tudo mais, e gostava dessa questão de conseguir visualizar algo, né, saindo do nada, saindo da terra e se transformando em um prédio ou algo assim. Então isso me gerava bastante entusiasmo. E daí eu comecei a fazer engenharia, eu falei, pô, faz sentido, eu tô aprendendo, tô trazendo isso para dentro de mim, agora eu vou transformar isso num negócio. Então, para mim, foi nessa questão que eu decidi abrir a empresa de engenharia. Comecei ela no terceiro período da faculdade, mas hoje, como eu falei, né, eu tenho a metalúrgica, que não tem nada a ver com a engenharia civil, tem na questão de utilizar também a engenharia civil, mas não é do ramo de engenharia civil. Tem a empresa de sustentabilidade, que está totalmente num outro sentido, no sentido de utilização de conhecimento, mas tudo que eu aprendi na engenharia, eu consigo aplicar. Claro, não as matérias específicas, projetos de pontes, viadutos, essas questões mais bem detalhadas, mas o conhecimento lógico, o raciocínio lógico, melhor dizendo, o aprendizado, a forma, e eu acho que isso é um grande diferencial de quem busca se aprimorar. Você aprende a buscar a informação. Eu acho que isso é o ponto-chave de você ir buscar se capacitar. Porque ao longo do meu curso de engenharia e depois do meu mestrado, essa forma de encontrar a informação ou de conseguir trazer um pouco de informação de um pouco de informação de outro e bolar uma ideia ou um raciocínio, você desenvolve no meio acadêmico e desenvolve através de uma busca de capacitação. Eu acho que isso é o fundamental, assim, eu acho para todo mundo, não só para o empreendedor, mas quando você aprende a encontrar a informação, aí você muda uma chave na vida. A pesquisar, né? Fazer a pesquisa. Exatamente. Eu tive essa mesma sensação também quando eu fiz o meu mestrado. Agora, vamos falar de empreendedorismo no Brasil, o empreendedorismo na Dinamarca, empreendedorismo global. Quais são as diferenças? Você está só morando na Dinamarca por uma questão pessoal, ou você também está levando negócios aí para a Dinamarca? E quais são as diferenças que você vê entre empreender no Brasil e empreender na Dinamarca? Perfeito. Eu acho que assim, primeiro, todo empreendedor no Brasil ele tem que ser aplaudido pela coragem, pela garra que o empreendedor precisa ter no Brasil, porque o Brasil é uma terra de oportunidade, eu enxergo como um país de oportunidades, mas é um país com muitas dificuldades, muitas barreiras, a segurança pública. Então, a pessoa que deseja lá abrir um negócio, abrir um ponto de venda, uma loja, ela vai ter que lidar com a incerteza de ser roubada. Esse tipo de coisa no Brasil, ele acaba dificultando ainda mais, né, o mundo do empreendedor. E, por outro lado, né, aqui na Europa, eu vim para a Europa por uma questão de alinhamento de sonhos, né, pessoais, meu e da minha esposa, mas também conciliando com a parte profissional, tanto dela quanto a minha. Hoje, como eu estou voltando praticamente boa parte da minha energia para os projetos de sustentabilidade, no ramo que eu trabalho de sustentabilidade, o maior mercado é o mercado europeu. Então, para mim, fazia muito sentido estar mais próximo com os meus possíveis clientes, e fazendo essas parcerias estratégicas aqui na Europa. E a Dinamarca em si é um dos países que mais foca em sustentabilidade.
Então, claro, eu já estou estudando bastante, buscando ajuda aí de contadores dinamarqueses e brasileiros, porque daí tem mais essa loucura, né, que é fazer essa gestão entre países. Mas para abrir um negócio aqui, para mim faz muito sentido, é quem eu sou, né? Eu não vou me realizar não sendo o que eu sou. Então eu preciso abrir algo, estar me movimentando, eu não consigo ficar parado dentro de casa. Então eu tenho que ter, apesar de eu continuar com as coisas no Brasil, eu quero startar alguma coisa aqui na Europa. Mas é bem diferente. Leis, a forma de lidar na parte financeira, claro, aqui tem incentivos, no Brasil acaba que a gente tem alguns incentivos, tem, mas aqui é mais acessível esses incentivos, e é aquilo que eu te falei, né? A gente tem o bem comum na Europa, ele é um pouco mais, ele é bem mais, desculpe, reformular, do que no Brasil. O bem comum ele é estabelecido, né? Então a segurança pública, o transporte público, as organizações das cidades, os direitos dos trabalhadores, os direitos dos empresários. Então, isso acaba facilitando para que uma pessoa inicie algo aqui na Europa, mas, como eu disse, o Brasil é terra de oportunidade. Na Europa, a gente está falando de países com mais de 2.000 anos de existência. O Brasil, a gente é um país novo, a gente tem 500 e poucos anos de idade, então ainda tem muita coisa para fazer no Brasil. A gente é um país de tamanho continental, a gente tem como expandir muita coisa, a gente tem como criar, o ramo da construção civil ainda vai crescer muito, o ramo das indústrias. Então, assim, dá para fazer muita coisa no Brasil, mas enfrenta um pouquinho de incertezas. As incertezas são um pouquinho maiores no Brasil. Tem a questão cultural também, né? De você Ah, lidar com o povo, né? O povo isso é escandinavo, com o povo complicado. brasileiro. Eu sendo brasileiro, para mim é muito fácil fazer negócio com brasileiro. Eu entendo como o brasileiro pensa, eu sei o que, que ele quer ver, como que eu vou conquistar o coração do meu cliente, como eu vou chamar a atenção dele. Aqui, o que, que eu estou fazendo? Eu estou aprendendo, estou observando, fazendo de certa forma algumas validações, conversando muito com os dinamarqueses, trazendo um dinamarquês para dentro. Então, beleza, eu vou abrir algo? Vou, mas eu tenho que ter um dinamarquês no meu setor comercial. Eu sou bom vendedor? Sou bom vendedor, mas eu sei vender para brasileiro. Eu não sei vender para dinamarquês. O dinamarquês tem uma postura totalmente diferente e talvez a forma de eu me comunicar, apesar de conseguir falar em inglês com eles, porque todo dinamarquês basicamente fala inglês além do dinamarquês, né? Que o idioma deles aqui é o dinamarquês, mas eles como segunda língua têm o inglês. Eu consigo me comunicar, mas talvez a forma de fazer negócio, talvez não, isso é fato, é bem diferente do que a forma que nós fazemos negócio no Brasil. Então, a pessoa que vai começar algo fora tem que entender que é um novo mundo, é uma nova realidade. Não adianta só ter uma boa, uma brilhante ideia, ter dinheiro, ter tempo e energia para se prender para esse negócio, não. Você precisa primeiro dar um passo para trás, estudar bem o mercado, entender o seu consumidor, porque não adianta nada. Por exemplo, eu abri agora no inverno dinamarquês, que a gente está entrando no inverno aqui, fazendo. No dia que eu cheguei do Brasil, que eu acabei de chegar do Brasil, estava a sensação térmica de menos 15 graus. Imagina se eu decido tem uma ideia brilhante de abrir um restaurante de churrasco, como no Brasil, a céu aberto ali para servir para o dinamarquês. Pô, eu vou sair já me lascando aí no meu novo empreendimento. Então é chegar, entender, ver a realidade do país, ver o que as pessoas buscam, no que elas gostam de gastar dinheiro, no que não faz sentido, como elas pensam, e trazer pessoas da Dinamarca ou do país que a pessoa decidir abrir o negócio para dentro do time. A sua fala aí já traz uma outra, que eu acredito que seja uma outra competência que também pode ser desenvolvida e que também está ligada muito aí à questão da liderança servidora, que é a humildade, de você saber quais são as suas limitações, e isso aí está dentro também da inteligência emocional, você ter o autoconhecimento, né, e a autogestão, saber quais são as suas forças, as suas fraquezas, e entender que você ter uma pessoa, quando você está falando de mercado global, você ter pessoas que entendam da cultura, não só da parte tributária, política, mas também da parte social, da cultura do local onde você vai fazer negócio,
é fundamental. Ô, Matheus, a gente já está se encaminhando aqui para o final, eu quero deixar para você aqui um espaço para as suas considerações finais. Se você quiser deixar alguma mensagem aí para os jovens empreendedores, jovens, quando eu falo, gente, não são jovens de idade, são aquelas pessoas que estão iniciando aí no mundo do empreendedorismo, independente da faixa etária, que a gente, dentro desse conceito de lifelong learner, que sejamos sempre estudantes aplicados, alunos em busca aí de conhecimento. Então, Matheus, você quer deixar aí alguma mensagem para o pessoal aqui da plataforma que queira empreender, que esteja aí já empreendendo e também precisa desenvolver a questão da liderança? Claro, com certeza. Falo para eles, mas falo para mim mesmo, e é algo que eu sempre tento buscar, assim, continuar me motivando, né? Então, continuar tendo coragem, não ter medo do incerto, mas planejar para o incerto, saber lidar com essas loucuras e dificuldades que qualquer empreendedor vai encontrar. E uma frase que eu aprendi no Exército e norteia a minha vida é que palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Lembrar que todo mundo vai estar olhando para você, que você pode convencer, né, demonstrar para as pessoas que você é um ser humano bom, e o seu exemplo vai cativar essas pessoas para trabalhar em prol dessa mesma empresa, de qual você, como empreendedor, está à frente, mas que todo mundo que está atrás faz parte. Então, eu acho que é sempre ser otimista, né? Ter essa cabeça de lembrar que as dificuldades acontecem, mas que você pode contar com profissionais ao seu lado e estar sempre se capacitando. Maravilha. Então, já agradeço mais uma vez, Matheus, tua disponibilidade aí, né? Você está um pouquinho à frente da gente aqui em questão Sim. de horário, então tua disponibilidade aí no meio do teu expediente, teu horário aí de trabalho para conversar com a gente. E, pessoal, eu espero que tenham gostado aqui do papo com o Matheus. Ah, Matheus, você quer deixar algum contato teu aí para o pessoal, quem quiser te achar em rede social, como é que faz? Perfeito. Pode me procurar ali no LinkedIn, Matheus Pontes. Eu posso depois estar compartilhando com o Dalmo ali também o perfil. E no Instagram, mas assim, eu ainda preciso melhorar, porque, como eu falo, né? O empreendedor, às vezes, ele não é bom em tudo. Ou ele sabe que tem que fazer, mas não faz. É essa questão das minhas redes sociais. Mas pode me encontrar no LinkedIn, Matheus Pontes. E, né, depois eu compartilho com quem quiser ler um pouquinho mais sobre as empresas, mando os perfis das empresas, tem a Progril, né, que a gente é bem forte no Instagram, então quem quiser lá seguir e compartilhar, é só procurar Progril. Maravilha, então, gente. Eu agradeço aqui vocês estarem conosco nesse bate-papo aí com mais um empreendedor e me despeço convidando vocês para nos encontrarmos num próximo vídeo. Parou.